Beleza. Então tá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Dataiku, né? A gente vai dividir essa apresentação em duas partes. A primeira parte a gente vai conhecer um pouco mais a teoria do Dataiku DSS, que é o software da empresa. E na segunda parte, o Felipe Minuzzi vai conduzir uma experiência prática do software, né? Então vamos lá. Antes da gente começar explicando sobre o software, eu queria falar um pouquinho sobre quem é a Dataiku, né? Uma empresa que talvez muitas pessoas não conheçam, alguns conheçam, enfim. A Dataiku é uma empresa de AI e Machine Learning fundada em 2013 em Paris. E os fundadores dela iniciaram um negócio com o princípio de ajudar realmente as empresas, né, a continuarem inovando através de dados, já que a gente sabe que o mundo, né, principalmente nessa nossa época da informação, ele está constantemente mudando. E a empresa ela cresceu rapidamente no mundo todo desde a sua fundação. Hoje ela tem colaboradores em alguns dos principais lugares do mundo, como Nova York, Paris, Londres, Munique, Sydney e Singapura. E uma informação curiosa, interessante, é que em 2019 a empresa anunciou que a Capital G, um fundo de capital de empreendimentos com um crescimento em estágio final, ingressou na empresa como um investidor e a empresa alcançou o status de unicórnio, sendo avaliada em 1,4 bilhão de dólares. O que é o Dataiku DSS, né? O Dataiku DSS é o principal software da empresa e a sigla significa Dataiku Data Science Studio e ele foi lançado em 2014. Ele entrega uma solução completa de ciência de dados e inteligência artificial que tem como principais steps a preparação e exploração de dados, aprendizado de máquina automatizado, deploy do modelo, monitoramento IA e gerenciamento. O objetivo do software é criar soluções de IA para aplicações de negócio e soluções de problemas da indústria, como, por exemplo, fraudes ou churn, né? Para quem, se tem alguém aqui que não sabe direito o que é churn, é uma métrica que indica o quanto a empresa perdeu de receita ou de clientes, né? Através da rotatividade de clientes. Também é utilizado para soluções como otimização da cadeia de suprimentos, manutenção preditiva, entre muitos outros, né? O software ele foi construído para atender todos os perfis que trabalham com dados, passando desde o líder de analytics, pelo analista de negócios, cientista de dados e também pelo engenheiro de dados. Aqui nesse workshop a gente vai explorar um pouco mais do que o software em si, o DSS, pode nos oferecer, né? Então vamos lá. Vou começar aqui por alguns principais conceitos do software que é no qual ele é todo embasado, ele é todo fundamentado, né? O DSS ele tem alguns conceitos fundamentais, começando pela homepage. A homepage é a página principal onde é possível iniciar um projeto. Essa página ela é dividida em 5 principais partes. A primeira parte, chamada My Items, ela exibe os itens mais usados recentemente. Aqui na parte de cima, né? Mas essa barra ela pode ser personalizável. A segunda parte exibe os projetos. A terceira parte, os projetos armazenados em pastas. A quarta, os dashboards. E a quinta é a wiki. Nos dashboards, a gente pode compartilhar visualizações de dados dos projetos com outros analistas que estejam trabalhando no mesmo projeto ou até com usuários que não têm acesso total ao projeto. E na wiki, ela pode ser usada para documentar os objetivos de cada projeto, documentar inputs e outputs. Enfim, a wiki são basicamente artigos que podem estar linkados a um projeto ou a outros artigos, né? O conceito de projeto é estabelecido que o projeto é o centro de comando do trabalho. Os projetos são criados na página inicial, como comentei ali, e eles podem ser organizados em pastas de projetos. Nessa página, é possível fazer coisas como verificar o status geral do projeto ou ver a atividade recente do usuário, ver os colaboradores que estão fazendo parte desse projeto, marcar itens de uma lista de tarefas pendentes, enfim, entre outras ações possíveis, né? Os comandos permitidos de serem aplicados ao projeto incluem duplicar o projeto, exportar esse projeto ou excluir caso a gente tenha um nível de acesso que permita essa exclusão. Na barra de navegação do projeto, é possível ter acesso ao fluxo do projeto, o flow, que nós vamos falar mais adiante, também as análises visuais, que também iremos falar, e os jobs executados, entre outras informações.
O conceito de colaboração no DSS inclui coisas como discussões nos projetos, listas de tarefas, wikis e dashboards. Essa parte de colaboração é uma parte que é bastante legal na ferramenta, tem bastante coisa para explorar aqui. A gente também pode configurar se queremos que outros usuários consigam identificar o nome, a finalidade e o status do projeto. A gente pode utilizar tags para identificar o projeto. Enfim, é bastante colaborativo o projeto, né? Também o conceito de pesquisa global e catálogo. Tanto no catálogo quanto na pesquisa global, né, e aqui a gente tem a pesquisa global e aqui o catálogo, a gente consegue fazer pesquisas de itens, né, dentro de todo o DSS, de elementos. Ele pesquisa em várias fontes, incluindo as páginas de ajuda, itens recentes, telas e configurações dentro do produto e do catálogo. É possível filtrar também a pesquisa. Enfim, se a gente selecionar um item dos resultados da pesquisa, a gente vai diretamente para esse item. Esquema. Um conceito importante, que é esse conceito aqui de esquema, é bastante interessante porque ele vai aparecer muitas vezes, todas as vezes que a gente fizer uma alteração em algum conjunto de dados. Quando a gente carrega ou conecta um dataset, o DSS ele detecta as colunas com os nomes e os tipos. E a gente pode visualizar o dataset anteriormente, antes de começar as implementações nele, para ver essas informações. Todas as mudanças que a gente fizer, depois eu vou apresentar até um pouco aqui o conceito de RESP, que é de receita, né? São as receitas de limpeza de dados que a gente vai aplicar no dataset. Todas as mudanças que a gente for fazendo, na maioria dos casos, o DSS vai nos pedir para atualizar o esquema. Agora, observando essa imagem do slide, talvez a gente possa se perguntar por que nós temos dois tipos de tipos, né? A gente tem o storage type, que é o tipo armazenado, e o meaning, que é o significado dele. O storage type ele indica como o back-end do dataset deve armazenar os dados na coluna e quantos bytes serão alocados para armazenar esses valores. Os storage types comuns são string, inteiros, floats, booleanos e datas. Então, esses são os dados que vão ser identificados como armazenados, né? Mas, na maioria das vezes, ele identifica como string. Enquanto isso, o meaning ele dá um rótulo semântico ao tipo de dados. Os meanings eles são detectados automaticamente a partir do conteúdo das colunas, mas a gente também pode personalizar eles se a gente quiser. Os meanings têm definições de alto nível, como URL, endereço IP ou até país. Cada meaning é capaz de validar um valor de cédula. Portanto, cada cédula pode ser válida ou inválida para um determinado meaning. Os storage types e os meanings, eles estão sempre relacionados. Ambos restringem os valores que a coluna pode conter e são úteis no gerenciamento de dados de maneiras diferentes. O storage type de uma coluna afeta a capacidade de servir como uma coluna-chave ao unir dois conjuntos de dados. Por exemplo, uma coluna de string em um conjunto de dados, ela não pode servir como uma coluna-chave, como uma coluna inteira em outro conjunto de dados. Eles têm que estar no mesmo storage type, né? Enquanto estiver na guia explorar de um dataset, o DSS exibe um menu sensível ao contexto, na imagem do slide, essa imagem aqui, dependendo dos valores da coluna. Por exemplo, uma coluna de datas não analisadas e uma coluna de linguagem natural terão as suas próprias opções de transformação relevantes. O Felipe Minucci depois, inclusive, vai mostrar na prática como o DSS ele sugere mudanças de acordo com o dado que está na coluna. Essa parte também é bem legal de implementar. E agora o conceito de fluxo, né? A gente foi para os principais conceitos ali no início, agora a gente começa a ver um pouco o que é o fluxo, ou o flow, dentro do DSS. No DSS, o flow é uma visão geral de todos os steps do projeto. Ele é constituído por datasets, que aqui estão em azul, e as recipes, ou receitas, né, que estão aqui em amarelo, laranja ou vermelho, de acordo com a função da recipe. Essa gramática visual para a ciência de dados é para que a gente possa entender rapidamente um pipeline de dados por meio do fluxo. Através do fluxo, o DSS conhece a linhagem, a linha do tempo de cada dataset. A gente consegue realmente ver uma linha de alteração do que a gente foi fazendo, né? O DSS, então, ele é capaz de reconstruir datasets dinamicamente, sempre que uma RESP PY ou um de seus datasets PY for modificado.
A gente pode configurar também as RESPs e os administradores podem configurar o DSS para evitar que alguns usuários ou alguns projetos ou RESPs ou plugins consumam muitos recursos. Cada vez que uma RESP ou um dataset é selecionado, vai abrir no lado direito, aqui nessa parte, vai abrir um campo de ações possíveis de serem realizadas nesse objeto. A gente vai conhecer um pouco mais, então, sobre os datasets e o que faz cada uma dessas RESPs aqui. Datasets e RESPs, né? Um dataset no DSS, ele pode ser qualquer dado, desde que ele esteja em formato tabular. Alguns dos exemplos de possíveis conjuntos de dados que o DSS inclui é uma planilha de Excel, por exemplo, ou uma tabela SQL, ou uma pasta de arquivos de dados em um cluster do Hadoop, ou até um arquivo CSV na nuvem, né, desde que o dado esteja em formato tabular. O DSS ele vai representar todos esses exemplos no fluxo de um projeto com um quadrado azul, com um ícone correspondendo ao tipo do conjunto de dados de origem, né? Olha só, então quando a gente subir um dataset como Excel ou como SQL, ele vai aparecendo esses formatos de ícones aqui, né, conforme a fonte de origem dele. Mas independente das origens do dataset, os métodos para interagir com ele são os mesmos: ler, gravar, visualizar e manipular. O que são essas RESPs, né? Ou quais são os tipos de RESPs que a gente tem no DSS? As RESPs, como eu comentei, elas são receitas, né, que conectam os datasets uns aos outros. Manter a lógica de processamento separada dos datasets tem alguns dos benefícios. Então, um desses benefícios é que as tecnologias de armazenamento de dados elas mudam rapidamente. Conforme elas mudam, a infraestrutura de armazenamento subjacente de um conjunto de dados pode mudar. Por exemplo, se a gente trocar de provedor de nuvem, e assim, utilizando as RESPs, a gente consegue fazer essa troca sem afetar a lógica de processamento encontrada nas RESPs de um fluxo. Um outro benefício é uma noção clara da linhagem de dados em um projeto. Olhando para o fluxo, a gente consegue ver todas as ações que foram aplicadas aos dados registrados nas RESPs, desde os dados brutos importados até o dataset de saída final. As RESPs do DSS podem ser divididas em Visual RESPs, que são, né, receitas visuais, ou até em Code RESPs, ou até RESPs de plugin. As Visual RESPs, que são as em amarelo, elas realizam as operações de transformação de dados mais comuns, como limpeza, agrupamento e filtragem por meio de uma interface gráfica de usuário que é pré-definida. Em vez de uma Visual RESP pré-definida, a gente também pode usar uma lógica própria de processamento em uma Code RESP, como eu comentei, que está na cor laranja, né? Essa Code RESP aqui, onde a gente pode utilizar uma linguagem de programação como Python, R ou SQL para fazer a limpeza que a gente quer. A terceira categoria de RESP, que é a RESP vermelhinha ali, ela é uma RESP de plugin. Uma discussão completa sobre plugin aqui agora seria muito complexo, né? Levaria mais tempo, mas eles são uma maneira dos codificadores estenderem os recursos nativos do DSS. As Code RESPs, elas fornecem liberdade para executar qualquer tarefa de processamento de dados. As Visual RESPs podem ser usadas e compreendidas por toda a equipe, e as Plugin RESPs combinam esses benefícios envolvendo uma interface visual em cima de uma Code RESP. Falando um pouco sobre as Visual RESPs principais, é importante a gente falar sobre como elas estão disponíveis para nós. Para iniciar uma Visual RESP, basta selecionar, como eu comentei, selecionar um dataset, né, e selecionar a ação que a gente quer fazer com ele. Então, eu vou mostrar aqui um pouco das principais RESPs. Não vou mostrar todas, tá? Por exemplo, a Prepare RESP é uma das RESPs mais utilizadas, né, e ela permite criar scripts de limpeza, normalização e enriquecimento de dados de forma interativa. No menu de contexto de cada coluna do dataset, o DSS sugere etapas, como a gente comentou anteriormente, né, sugere etapas a serem adicionadas no script, que está na esquerda, com base no significado dessa coluna. Por exemplo, o DSS pode sugerir, aqui como a gente está vendo na tela, a remoção de linhas com valores inválidos de acordo com o significado dessa coluna. Então, ele já identifica valores inválidos de acordo com o padrão das outras linhas e sugere, né, essa limpeza.
Ao adicionar novas etapas no script, a gente consegue notar como a saída da etapa fica imediatamente visível. O feedback rápido permite que a gente trabalhe de forma incremental, modificando de forma rápida as etapas de transformação. O interessante, gente, é que as etapas do script constituem uma lista de instruções. Essas instruções, na verdade, elas não são aplicadas imediatamente ao próprio dataset. Por exemplo, adicionar uma etapa, excluir coluna, remove essa coluna da visualização da etapa, mas ainda não exclui ela realmente da coluna do dataset, como a gente faria numa planilha do Excel, por exemplo, né? Só usando um exemplo que talvez todo mundo conheça. Somente quando a gente executa de fato esse job da RESP, aqui embaixo, né, nesse botãozinho verde, é que as mudanças vão ser de fato implementadas e assim vai ser produzido um novo conjunto de dados de saída. E se o script começa a crescer em complexidade, com muita limpeza, né, vários recursos nos ajudam a gerenciar isso. É possível a gente desativar algumas etapas, né? As etapas elas vão ficando aqui do lado, então a gente consegue desligar ou desativar essa etapa, sem de fato excluir elas. A gente consegue organizar as etapas individuais em grupos de etapas. A gente consegue adicionar cores e comentários às etapas para enviar lembretes para a gente ou para a equipe, e até mesmo copiar e colar etapas dentro da mesma RESP ou para outras RESPs em outros projetos, inclusive. Isso é muito legal, inclusive até em outra instância do DSS. A gente consegue fazer essa cópia, né? Outra observação importante é que aqui não está sendo visualizado o dataset completo, mas apenas uma amostra das primeiras 10.000 linhas dele. Se a gente quiser, a gente pode mudar essa distribuição original, padrão, né? Mas o padrão mesmo aqui é mostrar as primeiras 10.000 linhas. Indo agora para Group by RESP. Quando a gente quer agrupar as informações de um dataset, a gente pode usar a Group by RESP, que funciona exatamente como o Group by do SQL, por exemplo. Por exemplo, em um dataset de transações, a gente pode somar o valor das transações de acordo com certos grupos, como clientes individuais, ou certas categorias de produtos, um período de tempo específico, como um mês, ou uma unidade geográfica até, como um estado ou talvez um país. O legal da Group by RESP é que a gente mexe nela aqui através da tabela da esquerda e a gente consegue gerar a tabela da direita, né, o dataset da direita. Depois de iniciar a Group by RESP, a gente primeiro precisa escolher a chave do grupo, o conector, né? No exemplo mostrado aqui, é usada a coluna T-shirt category como a chave do grupo. Depois de escolher essa chave, o dataset de saída vai ter uma linha correspondente a cada valor exclusivo nessa coluna. No exemplo que a gente está dando, uma única coluna serve como chave de grupo, mas é possível ter mais colunas como chave. Por exemplo, se a gente agrupar pedidos por mês, as colunas para o ano e o mês podem ser necessárias para servir como chave. Nesse caso, o número de linhas seria igual ao número de combinações exclusivas de valores em ambas as colunas-chave. Depois de definir a chave do grupo, a próxima etapa é escolher de fato as agregações desse grupo by. Vários tipos de agregações aqui estão disponíveis nativamente no DSS para a gente. Conforme a imagem, a gente consegue ver que a gente pode selecionar o max para order date e a soma de sale value, por exemplo. Fazendo isso, a gente vai calcular para cada categoria definida pela chave de grupo a compra mais recente e o valor total gasto nessa compra. Se a gente não definir nenhuma agregação para nenhuma variável, aliás, para uma determinada variável, essa variável ela vai ser excluída do dataset de saída. Então, se a gente não define a agregação, ela é excluída. Se nenhuma dessas agregações nativas atender à nossa necessidade, a gente também consegue definir agregações customizadas através de um código SQL na etapa de agregações customizadas, que viria logo a seguir. A gente não vai mostrar aqui, mas seria possível de fazer também. Então, indo para a etapa de output da Group by RESP, a gente consegue verificar nessa etapa de saída que 4 colunas serão inclusas no dataset. Uma para a chave de grupo, uma para a contagem de registros de cada valor na coluna-chave, que é incluído por padrão, e mais 2 para as 2 agregações selecionadas. Nesse ponto, a gente pode ver também, se a gente quiser, a gente pode renomear as colunas, que são geradas automaticamente
para incluir o tipo de agregação que a gente está fazendo aqui. Depois, inclusive, o Minuzzi vai mostrar um pouquinho também como renomeia isso aqui. É bem tranquilo. As join recipes, né? Que são as receitas de junção. O principal caso de uso para uma join recipe é quando a gente quer enriquecer um dataset com as colunas de outro. O DSS ele combina os valores usando uma coluna-chave comum a ambos os conjuntos de dados, exatamente como acontece nas joins do SQL, né? Que é uma linguagem onde a gente tem uma manipulação de datasets muito comum. O left join aqui vai ser o tipo de junção padrão, né? O tipo de junção comum que é utilizado. Ele permite que a gente mantenha todos os registros no nosso dataset principal, independente se houver uma correspondência no conjunto de dados de enriquecimento, né? No conjunto de dados que a gente está inserindo. Mas, embora o tipo de junção padrão seja o left join, a gente consegue ver na tela aqui que é possível definir o tipo de junção, o tipo de join, né, que melhor se adapta ao nosso caso de uso. A gente vai agora, pessoal, para o conceito de lab, tá? Ou laboratório, né? Até agora a gente viu como podemos usar as recipes no fluxo para limpar e organizar os dados. Construir recipes diretamente no fluxo, porém, ela geralmente é o menos ideal, uma vez que a gente tem o fluxo de trabalho em produção, né, que não deve ser perturbado. Então, normalmente a gente vai fazer recipes direto no fluxo quando a gente talvez esteja começando um novo projeto. Mas quando a gente já tem um projeto que está em produção, que está gerando um modelo, e a gente quer fazer algumas experimentações, a gente vai utilizar o Lab. O Lab é o lugar otimizado no DSS para experimentação e para descoberta. Como preparar, visualizar e modelar dados é um processo iterativo, né? A gente tem que ir sempre repetindo. A gente precisa de um espaço para explorar novas ideias e a capacidade de descartar essas ideias rapidamente quando elas não derem certo. Essa necessidade ocorre especialmente quando um fluxo de trabalho existente já está em produção, né? Como a gente comentou. Ou até mesmo quando tem algum colega que está mexendo ao mesmo tempo no dataset. Então, a gente mexendo no lab não vai ter nenhum tipo de problema. Manter a experimentação no laboratório ajuda a evitar a superlotação do fluxo com itens desnecessários que não serão usados na produção. E no laboratório, a gente vai encontrar ferramentas visuais e de codificação. A gente pode criar uma visual analysis para a preparação de dados interativos, ou uma análise visual, né, gráficos e também aprendizado de máquina visual aqui no Lab. Ou a gente também pode abrir um bloco de notas de código em uma variedade de linguagens de programação, como Python, R e SQL. Dentro do conceito de Lab, também é importante a gente falar um pouco mais sobre a Visual Analysis, que eu já comentei aqui. Quando a gente cria uma Visual Analysis, a gente encontra um script que é muito semelhante a uma Prepare Recipe, mas que ele tem algumas diferenças importantes. Assim como na Prepare Recipe, a gente pode adicionar etapas da biblioteca do processador para preparar os dados conforme necessário e receber um feedback visual imediato sobre uma amostra do dataset. Mas a gente pode observar, por exemplo, que a gente tem aqui a guia modelos, né? E essa guia a gente não vai encontrar dentro da Prepare Recipe, porque os modelos a gente vai construir aqui dentro do Lab, né? Dentro dos modelos visuais, no caso, né? Um script de visual analysis no laboratório é um espaço muito útil para fazer feature engineering, por exemplo, antes da modelagem. Todas as etapas de pré-processamento de dados criadas aqui na análise visual serão aplicadas ao treinar modelos de aprendizado de máquina. Já que a modelagem é sempre um processo experimental, tudo sempre começa aqui no laboratório. Apesar de a gente ter uma aparência semelhante, né, ao Prepare Recipe, como eu comentei, ele não é igual. Ele tem algumas diferenças. E aqui a questão da aba dos modelos não é a única diferença. Por exemplo, essa Visual Analysis, ela é um objeto puro, um objeto lab puro, que não possui dados de saída persistentes, diferente da Prepare Recipe. Por isso, as colunas em uma análise visual, elas têm meanings e significados, mas não têm uma noção dos storage types. Né? Lembra que eu comentei lá dos dois tipos? Aqui no Lab, ela não tem uma noção dos tipos que são armazenados, uma vez que esses dados não são armazenados aqui.
O laboratório ele é um lugar para a gente, entre aspas, brincar com os dados, né? Fazer experimentos com os dados. Isso significa que a gente não vai encontrar etapas de pré-processamento de dados criadas em uma visual analysis aplicada ao dataset no fluxo. Então, o que a gente faz no lab não vai para o fluxo, a menos que a gente faça um deploy, e eu mostro um pouquinho depois. O trabalho no laboratório ele é separado do fluxo. Porém, né, como eu comentei, se a gente quiser, a gente passa para o fluxo que a gente fizer no laboratório. A gente tem também a aba Charts, né, ou gráficos, que ajuda a ilustrar essa diferença entre o laboratório e o fluxo de uma outra maneira. Quaisquer etapas de preparação de dados que forem adicionadas ao script podem ser imediatamente fornecidas aos modelos de aprendizado de máquina na guia de modelos. Elas também podem ser investigadas imediatamente na guia Charts. Nesse exemplo, a variável total não estava no dataset original. Ela foi criada no script de Visual Analysis, mas pode ser usada imediatamente nos charts. No fluxo, por outro lado, a gente precisaria primeiro executar a Prepare Recipe e construir gráficos com quaisquer novas colunas apenas no dataset de saída. Então, a gente não conseguiria fazer isso aqui já de primeira. A gente teria que gerar primeiro, né, um dataset de saída. Contudo, os gráficos em uma Visual Analysis não podem ser compartilhados com a equipe por meio de um dashboard. Somente gráficos construídos em um dataset podem ser compartilhados no dashboard. Se a gente quiser obter insights de negócios para compartilhar com a equipe, a gente precisa primeiro fazer o deploy do script, né, aqui do lab, no botão em amarelo no canto direito superior da tela. Aqui, né, a gente aperta o deploy para o script, aí a gente consegue utilizar os dados aqui para fazer dashboards. Como funciona esse deploy do lab para o Flow? Uma vez feito esse deploy, né, como eu comentei, a gente clica ali no botão amarelo. Uma vez feito esse deploy, o DCS ele pode aplicar todas as etapas da preparação de dados a todo o dataset de entrada e salvar os dados resultantes em um novo dataset de saída. O dataset que foi recém-criado e também a recipe de construção dele são adicionados automaticamente à linhagem do fluxo, para que a gente possa reconstruir ele facilmente no futuro, quando os dados de entrada mudarem, por exemplo. Então, a gente, botando ele, fazendo um deploy, ele já entra direto no fluxo. Tem também o conceito de Code Notebooks dentro do Lab. Né? A gente pode utilizar, por exemplo, notebooks em branco ou pré-definidos em uma variedade de idiomas, como Python, R, ou Scala, ou até SQL, dependendo do tipo de dataset, a gente pode utilizar a linguagem que a gente quiser, né? Quando a gente cria um notebook, a gente tem as opções para ler o dataset de diferentes maneiras, que fornecem um código inicial e ainda pode especificar o ambiente de código e container para esse notebook, né? De maneira semelhante a como os scripts de análise visual podem ser implantados no fluxo com as Prepare Recipes, os Code Notebooks também podem ser implantados no fluxo, sendo convertido em Code Recipes. Lembra que a gente comentou que a gente teria Code Recipes lá, onde a gente poderia fazer preparação de dados, né, limpezas de dados na mão? A gente pode fazer aqui também e depois fazer o deploy para o fluxo. Isso acaba fornecendo um método rápido e fácil para a gente adicionar Code Recipes a um fluxo de um trabalho que esteja em produção. Conceito de dashboards, né? Os dashboards permitem que os usuários publiquem elementos de um projeto DSS, como, por exemplo, uma tabela, gráficos ou relatório de um modelo, em um dashboard, e em seguida compartilhem esses dashboards não apenas com os colaboradores do projeto, mas com um grupo mais amplo de partes interessadas, mantendo o controle sobre as permissões. Cada projeto no DSS tem um dashboard padrão, mas a gente pode fazer um número arbitrário de novos dashboards também. A gente pode criar, né? Um dashboard ele é composto de slides. Cada slide é feito de blocos que o usuário pode organizar em uma grid conforme necessário. Cada bloco em um slide do dashboard contém um insight do projeto. Muitos tipos de insights, como gráficos, relatórios de modelo, notebooks Jupyter ou aplicativos da web, métricas e até macros podem ser adicionados aos dashboards. Permissões e autorizações de dashboards, né? O dashboard ele é uma parte muito interessante quando a gente quer apresentar os dados para o cliente enfim, para o analista de negócio, né? Então, o DSS ele nos fornece essa opção de passar direto os nossos dados para os dashboards, mas ele também
tem algumas permissões e autorizações de dashboards que a gente pode configurar. Em muitos casos, a gente pode desejar ter um controle preciso sobre um dashboard que é criado e compartilhado com outros colaboradores. O DCS ele emprega um modelo de permissões baseado em grupos equipados para esse desafio. O princípio básico dessas permissões é que os administradores atribuam usuários a grupos. Os criadores do projeto compartilham projetos com grupos e designam permissões específicas desse grupo com relação ao projeto em questão. A documentação de referência fornece uma contabilidade completa de todas as permissões possíveis, mas aqui a gente consegue ilustrar um pouco alguns exemplos de como essa estrutura pode ser colocada para funcionar no que se refere aos dashboards. Conforme a gente está mostrando aqui na tela, outros colaboradores do projeto podem ser membros de um grupo, como, por exemplo, aqui o grupo Data Team, e ter uma ampla gama de permissões, incluindo a capacidade de escrever o conteúdo do projeto. Isso implica em permissões para ler, gravar e moderar dashboards. E a gente tem aqui também o grupo Visiting, né, que seria o grupo visitante, onde a gente pode dar outras permissões para ele e tirar, por exemplo, a permissão dele de escrever o conteúdo do projeto, né? A gente consegue configurar isso. Outra ferramenta integrada ao DSS são os relatórios Markdown, mais especificamente utilizando aqui o R Markdown, né? Com a codificação ER, os documentos R Markdown permitem que a gente reúna texto narrativo e código para produzir uma saída reproduzível e formatada com elegância, como relatórios ou apresentações. Semelhante à interface que a gente utiliza para criar aplicativos da web, no DSS, a gente também pode encontrar uma guia para editar interativamente o código-fonte do relatório R Markdown junto com a sua saída. A integração com o DSS permite a gente publicar esses documentos nos dashboards do projeto, compartilhar com outros projetos do DSS ou baixar em uma ampla variedade de formatos, como HTML, PDF ou Word, por exemplo, né? Conceito de plugins de visualização também. Em alguns casos, a saída de um projeto não é um dashboard ou um relatório, mas pode ser até um dataset em si. E além de a gente poder baixar um dataset DSS como um arquivo CSV e outros formatos, se a gente quiser, ou exportá-lo para outros projetos DSS, a gente também pode encontrar plugins que facilitam o compartilhamento do conjunto de dados com ferramentas de software externas. Por exemplo, o DSS ele tem plugins que facilitam a exportação de datasets para plataformas de visualização e inteligência de negócios, como, por exemplo, o Qlik ou Power BI, Tableau, MicroStrategy. Então, ele permite a gente fazer essa exportação para apresentação dos dados em outras plataformas, né? E a gente vai entrar um pouco agora sobre o conceito de Machine Learning. Vamos falar um pouco sobre a criação, avaliação e ajuste dos modelos de Machine Learning. A gente vai falar um pouco aqui sobre as partes do processo que são importantes, como Feature Selection, Feature Engineering ou Data Leakage. Mas para todas essas etapas, o DSS ele tem um grupo de ferramentas bem robustas que ajudam a gente em cada tarefa. Como eu estou fazendo aqui agora, eu vou mostrar um pouco mais essa parte teórica, mas depois a gente vai conseguir, talvez faça um pouco mais de sentido, inclusive tudo isso que eu estou falando aqui, depois quando o Felipe Minuzzi for apresentar na prática, né, essa limpeza de dados e também a criação de um modelo, de um case. O conceito de Quick Model aqui em Machine Learning. A gente pode utilizar o Visual Machine Learning no DSS para treinar vários modelos de aprendizado de máquinas em apenas algumas etapas. A construção do modelo de Machine Learning acontece no Lab do DSS, como eu comentei. O Lab é o lugar para a gente redirigir o nosso trabalho, seja em preparação preliminar de dados ou criação de modelos de Machine Learning. No Lab, a gente consegue selecionar a opção de Quick Model para permitir que o DSS faça escolhas de modelagem inteligentes da divisão de treinamento, teste ou do pré-processamento de features. A gente consegue também fazer um modelo mais inteligente, vamos dizer assim, né, onde eu vou mostrar que, eu não vou chegar a dar um exemplo, mas eu vou mostrar que a gente tem essa opção. A próxima etapa, depois que a gente seleciona Quick Model, é definir a tarefa de Machine Learning a ser executada. Mais especificamente, a gente vai precisar selecionar entre predição e clusterização. A predição está relacionada a problemas de aprendizagem supervisionada, onde a variável ela é prevista
aliás, a variável a ser prevista, ela está disponível em dataset de treino, né? E a gente sabe que a clusterização, por outro lado, ela envolve aprendizado não supervisionado, onde a gente não tem uma resposta, né? E a gente está tentando encontrar padrões e semelhanças nos pontos dos dados. Aqui, então, a gente consegue selecionar se a gente quer um modelo de machine learning automatizado ou o expert mode. Eu vou mostrar aqui para a gente ser mais rápido o automated machine learning, tá? Mas o expert mode a gente consegue também escrever os nossos algoritmos de machine learning na mão, na linguagem que a gente quiser. Ao construir um modelo de aprendizado, a gente consegue fazer essa seleção aqui, né? E selecionando o modo automated machine learning, o DSS ele vai fazer várias escolhas otimizadas para a gente, onde a gente vai poder só ver de fato os resultados do modelo. No Expert Mode a gente vai ter controle total sobre os detalhes do modelo. A gente também pode definir um mecanismo de computação utilizado para treinar os modelos. Podemos aproveitar o back-end baseado em Python da nossa máquina, ou dependendo das integrações feitas no nível de administrador, transferir esse treinamento aqui para um cluster Spark, usando Spark-MLib ou o H2O Sparkling Water. Após isso, a gente pode iniciar a nossa primeira sessão de treinamento e treinar alguns modelos em nosso dataset de treino. Uma sessão, e aí esse conceito de sessão aqui dentro do DSS, é uma iteração do nosso experimento. Ela vai incluir e salvar todos os parâmetros, o dataset, as features e os algoritmos usados durante o treinamento, bem como informações relevantes desse treinamento. A gente pode criar muitas sessões de treinamento para experimentar e tentar melhorar o desempenho do nosso modelo baseline, por exemplo. Além disso, a gente também sabe que é uma boa prática nomear as sessões aqui dentro do DSS com um nome explícito para que a gente identifique e explore cada resultado de cada sessão mais tarde. Depois de criar os Quick Models, a gente vai querer modificar o design do nosso modelo para garantir que ele gere os melhores resultados possíveis. Algumas coisas a serem consideradas são o design básico do modelo, a feature engineering e a redução de features, algoritmos, hiperparâmetros e outras opções adicionais de design avançado. Na guia design, já dentro da aba modelos aqui, depois de a gente ter feito todo esse início ali de criação de modelo na aba design, a gente pode modificar a variável de destino e escolher entre 3 tipos de previsão: regressão para destinos numéricos, classificação de 2 classes, quando o destino pode ser uma de 2 categorias, e classificação multiclasse, quando os destinos podem ser uma de muitas categorias. A gente também pode optar por particionar o modelo em datasets que foram particionados ou dividir em alguma dimensão significativa. Quando a gente treina o modelo, é importante testar o desempenho desse modelo, né, em um dataset de teste. E nós temos a opção de ordenar por uma variável de tempo específica para garantir que as divisões sigam um determinado cronograma, se necessário. Se a gente estiver trabalhando com um grande dataset que não cabe na nossa RAM, por exemplo, ou se a gente quiser criar uma subamostra para reequilibrar as classes, a gente pode selecionar uma estratégia de amostragem relevante. Por padrão, o DSS executa uma divisão aleatória, na qual a gente vai ter aqui 80% dos registros que vão ser alimentados no dataset de treino e 20% vão ser alimentados no dataset de teste. A gente pode alterar isso se a gente preferir, né? A gente não precisa deixar essa distribuição de 80-20, mas a gente pode alterar. Depois de selecionar a metodologia de divisão de teste e de treino, a gente pode decidir qual métrica a gente vai usar para medir o nosso dataset de teste e decidir quais hiperparâmetros são os melhores. Também podemos fornecer uma solução Python compatível com Scikit-learn, por exemplo. A gente ainda pode usar também uma matriz de custo para quantificar os ganhos de vários resultados e entender melhor o nosso modelo de uma perspectiva monetária, se a gente quiser. Feature Engineering e Reduction. Depois de configurarmos o design do nosso modelo básico, a gente pode começar a Feature Engineering e a Feature Reduction. Na guia Features Handling, que é a manipulação de variáveis, a gente pode decidir quais variáveis
quais recursos, né, gostaríamos de incluir no nosso modelo e como gostaríamos de pré-processá-los, seja por meio da interface do usuário visual ou por meio de um código Python. O DSS ele tem diferentes configurações padrão com base no tipo de variável que a gente está usando, numérica, categórica, texto ou vetorial. A gente pode gerar ainda novas features usando combinações lineares ou polinomiais, bem como termos de interações de pares. Se a gente tiver muitas features, a gente também pode selecionar uma técnica de redução de dimensionalidade, como o Principal Component Analysis ou Tree-Based Reduction. Na seção modelagem, a gente pode selecionar ou desmarcar algoritmos. O DSS ele oferece suporte para a gente a vários algoritmos que podem ser usados para treinar modelos de machine learning. A gente pode decidir quais algoritmos e hiperparâmetros correspondentes desejamos testar e podemos até adicionar modelos Python personalizados. A gente também pode definir como desejamos que o DSS teste diferentes valores de hiperparâmetros por meio de um processo chamado pesquisa de grade. Por meio desse processo, o DSS vai testar todas as combinações possíveis de hiperparâmetros e vai selecionar automaticamente a de melhor desempenho com base na métrica que selecionamos anteriormente. Depois de configurar o design do modelo, a gente pode considerar as opções avançadas. Se a gente estiver usando um modelo Python personalizado com qualquer biblioteca que não exista no ambiente de código integrado do DSS, a gente pode usar as opções avançadas para usar um ambiente de código diferente para o nosso modelo. Se a gente quiser descarregar o treinamento do modelo para um Kubernetes container, por exemplo, a gente pode fazer isso facilmente selecionando a configuração do container relevante, desde que a instância do DSS tenha um Kubernetes ativado. A gente pode usar estratégias de ponderação para especificar a importância relativa de cada linha do dataset, tanto para o algoritmo de treino quanto para as diferentes métricas de avaliação. Isso pode ser particularmente útil para a gente para lidar com datasets que estejam desequilibrados, por exemplo. Por padrão, o DSS usa pesos de classe para todas as tarefas de classificação, para garantir que cada classe seja levada em consideração igualmente. Ao treinar um modelo de classificação, a gente também pode optar por usar calibração de probabilidade para ajustar as probabilidades da classe para que elas se pareçam mais com as frequências daquela classe. Depois de desenvolver o design do modelo, a gente treina ele novamente. A gente não pode esquecer de dar à sessão de treinamento, como comentei anteriormente, um nome diferente da sessão anterior, né? Para que a gente possa diferenciar claramente a sessão de treinamento posterior da sessão de treinamento inicial. A página modelos de uma análise visual, ela consiste em um guia de resultado que é útil para a gente comparar o desempenho do modelo em diferentes algoritmos ou sessões de treinamento. Por padrão, os modelos são agrupados por seção, mas a gente pode selecionar a visualização dos modelos para avaliar todos em uma janela ou até em uma tabela, para ver os modelos juntos com as métricas mais detalhadas. Aqui, então, a gente está vendo só uma visualização padrão, né? Uma visualização, como diz o nome, visual mesmo, mas se a gente quisesse, a gente poderia selecionar aqui e ver todos os resultados dos modelos em uma tabela. Uma seção fornece as seguintes informações: um gráfico dos modelos que foram treinados, as pontuações e os detalhes de cada iteração da Grid Search e a quantidade de tempo que o processo de treinamento do modelo completo levou. O DSS seleciona automaticamente o modelo de melhor desempenho na Grid Search. Vamos dar uma olhada mais de perto nos resultados de um modelo aqui, por exemplo, de um modelo utilizando o XGBoost. Né? Clicar no nome do modelo na guia do resultado nos leva a essa página aqui, que é a página relatório do modelo XGBoost. O painel resumo da página do relatório exibe informações gerais sobre o modelo, como o algoritmo e a data de treinamento. Além disso, a página do relatório também contém seções relacionadas à interpretação do modelo, desempenho e informações detalhadas sobre o modelo. Na seção interpretação, a gente pode ver que a guia de importância das variáveis exibe a importância das features globais do nosso modelo. As features patient number
e a Feature Discharge Disposition, e age, tem a relação mais forte com as taxas de readmissão hospitalar, por exemplo, nesse caso aqui que a gente está mostrando. A gente consegue ver, nessa aba aqui da importância das variáveis, a gente consegue ver quais as variáveis que vão ter realmente taxas altas, né, de relações fortes com o nosso modelo. Os gráficos de dependência parcial nos ajudam a entender o efeito de uma feature individual nas previsões do modelo. Por exemplo, o cálculo do gráfico de dependência parcial da feature age revela que a probabilidade de readmissão hospitalar aumenta com a idade para idades entre 60 e 80 anos, como a gente consegue ver aqui no gráfico, né? A gente tem um aumento dentro dessas idades, usando esse exemplo aqui. A análise de subpopulação nos permite avaliar o comportamento do modelo em diferentes subgrupos. Por exemplo, a gente pode analisar o desempenho do modelo com base no gênero, né? Os resultados mostram, nesse caso aqui, um comportamento de modelo semelhante entre os sexos, com uma ligeira diminuição no desempenho para pacientes do sexo masculino. Eu estou utilizando aqui dados de um dataset de diabetes, né? Só como exemplo, para a gente ter uma noção de como a gente exploraria esses dados dentro de um modelo de machine learning. Mas a gente não precisa entender, né, os dados de negócio, o entendimento de negócio desse dataset agora. Embora a importância da variável global possa ser uma métrica útil para a gente determinar o comportamento geral do modelo, ela não fornece insights sobre as previsões do modelo individualmente. O DSS ele permite que os usuários gerem explicações de previsão individuais. Por exemplo, a gente pode ver que o recurso aqui, no caso a nossa variável disposição de alta, influenciou fortemente a previsão do nosso modelo para esse paciente individual. Então a gente consegue ver aqui que ela teve influências tanto negativas, né, como positivas. Alguns dos painéis na seção interpretação dependem do algoritmo. Por exemplo, um modelo linear, como a regressão logística, vai exibir informações sobre os coeficientes do modelo em vez da importância das variáveis, como no caso de um modelo XGBoost. Então, a gente vai ter visualizações diferentes conforme o tipo do modelo que a gente estiver utilizando. Na seção Performance, a gente pode analisar a performance do modelo como um todo, e aqui a gente tem uma matriz de confusão, onde a gente compara os valores reais da variável target com os valores previstos. Além disso, o DSS exibe algumas métricas associadas, como a precisão, o recall e a F1 score, por exemplo. Aqui a gente tem, nesse caso na tela, uma matriz de confusão que mostra que o nosso modelo tem uma taxa de falsos positivos de 44% e um recall de 84%. Por padrão, o DSS exibe a matriz de confusão e as métricas associadas no limite ótimo ou no corte ótimo. Então, ele sempre vai mostrar nesse limite. No entanto, a gente pode fazer alterações manuais no valor de corte, se a gente quiser. E essas alterações elas vão ser refletidas na matriz de confusão em tempo real. Na guia Decision Chart, né, o gráfico de decisão, a gente exibe uma representação gráfica das métricas de desempenho do modelo para todos os valores de corte possíveis. Nessa guia, a gente também consegue ver a localização do corte ideal. Com base na F1 Score, aqui nesse caso, é 0,38 para o nosso modelo XGBoost. Né? Seria esse aqui, o modelo de corte ideal. Espera que eu acho que eu voltei. Aqui. As guias Lift Charts e a Rock Curve são features, né, recursos visuais que a gente pode ver aqui para avaliar o desempenho de um modelo de machine learning. Quanto mais íngreme for a curva no início dos gráficos, melhor vai ser o nosso modelo. Então, a gente tem aqui essa curva, né, e a gente deseja mesmo que ela seja mais íngreme para poder avaliar o nosso modelo. Estou dando só uma explicação rápida, né, para eu não me estender mais ainda. A guia Density Chart ilustra como o modelo consegue reconhecer e separar as classes. Embora em um modelo perfeito as densidades de probabilidade para as diferentes não se sobreponham, esse quase nunca é o caso para modelos treinados em dados reais. Para o nosso modelo XGBoost, a gente pode observar duas distribuições distintas, com as suas medianas separadas por uma probabilidade prevista de 12%. Então, a gente consegue ter essa análise de um gráfico de densidade aqui também, né?
Finalmente, a gente vai explorar a seção de informação do modelo. A guia Features inclui informações sobre o tratamento dessas features, né, bem como uma lista de todas as features pré-processadas. Para o nosso modelo XGBoost, a gente pode ver que a feature Insulin foi rejeitada, enquanto a feature Number of Emergency foi processada como uma feature numérica e padronizada. Então, a gente consegue fazer a análise também do que ficou de fora do treinamento do nosso modelo, ou se houve algum pré-processamento, né? Isso quando a gente faz o modelo automatizado de Machine Learning. A guia Grid Search Optimization mostra um histórico de todos os modelos treinados durante a pesquisa da grade do hiperparâmetro. No nosso caso, a gente pode ver que o DSS treinou 2 modelos XGBoost, variando o hiperparâmetro MaxDepth de 2 a 3. Sobre como podemos fazer o ajuste do modelo, né? Até aqui a gente tem falado de avaliação do modelo, então eu sei que é bastante informação, e eu utilizei aqui dados de um dataset qualquer, só para a gente poder ver que a gente tem bastante informação de análise da avaliação do modelo mesmo como um todo, mas é bastante coisa mesmo, né? E sobre como a gente pode fazer o ajuste do modelo, a gente vai ver um pouco mais. Eu não coloquei aqui nessa parte da apresentação, porque a gente vai ver na solução end-to-end de um case de Machine Learning que o Felipe Minuzzi vai apresentar já já. A gente também não trouxe aqui, tá, pessoal, uma demonstração específica de como fazer o deploy do modelo para produção no Dataiku. Porém, a gente sabe que é possível fazer o deploy na nuvem com o Kubernetes, também é possível fazer o deploy como uma API através de modelos visuais, ou modelos Python, R, SQL, e que é possível exercitar várias versões do mesmo modelo ao mesmo tempo para testes A/B automatizados. E antes de passar a bola para o Minuzzi, falar um pouquinho sobre as conexões suportadas, né? Acho que é uma informação muito interessante de a gente saber quais são os conectores dentro do DSS. E eu vou comentar só um pouco aqui, eu não vou citar todas as conexões, porque realmente o DSS ele aceita muitas. Então a gente vê que é bastante coisa, né? Provavelmente a gente conhece aqui muitos dos logos que a gente está vendo na tela. O Dataiku DSS ele oferece suporte a diversas aplicações, como o Hadoop, Spark, ou as clouds, né, da Amazon, da Google, a Azure, da Oracle, também aos principais SGBDs da Oracle, do MySQL, SQL Server, Postgres, scripts em linguagens como Python, R e Scala, e softwares NoSQL como MongoDB e Cassandra, entre outros aqui, né? Também a gente vê que é possível integrar também e exportar as visualizações, como a gente comentou anteriormente, para o Power BI, Tableau, MicroStrategy, entre outros. E a gente também tem integração com softwares de CRM, como aqui no caso o HubSpot e o Salesforce. Enfim, é bastante coisa que ele conecta, né? E se alguém quiser saber um pouco mais sobre os conectores, é só colocar ali, pesquisar no site da Dataiku, né, quais são as conexões suportadas lá, eles vão trazer uma lista enorme de tudo que eles suportam. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham me suportado até aqui, com bastante informação. Agradeço muito a atenção de todos vocês. A gente passou, né, por muita coisa aqui, desde o upload de um dataset, passando pela preparação dos dados e exploração desses dados, até a parte de machine learning, onde a gente constrói o modelo, a gente avalia esse modelo. Como a gente pode ver, o Dataiku DCS ele é um software bastante interessante e ele, sem dúvida, é uma excelente ferramenta para a gente fazer ciência de dados, né? Vamos passar agora para a segunda parte da apresentação, onde a gente vai solucionar um pequeno case, um case end-to-end, para a gente demonstrar na prática, para a gente ver se a gente consegue conectar todas essas informações aqui de como a ferramenta funciona. Esse case vai ser um case de loja de roupas, né? Prevendo-se um novo cliente, ele será um cliente que gerará uma receita alta. Beleza, pessoal? Então, quem vai apresentar agora é o meu colega Felipe Minuzzi. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe Minuzzi, okay? Eu sou cientista de dados aqui na GAVB. Então, eu vou dar continuidade a essa apresentação aqui que o Cunha começou, né? Então, como ele falou, né, nosso objetivo agora vai ser mostrar uma solução end-to-end, né?
ou seja, aplicar uma exploração de dados, tá? E uma modelagem usando aquele Automated Machine Learning que tem no Dataiku, tá? Um AutoML, né? Ou Quick Model, como ele chama ali, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Ok. Beleza. Bom, gente, então, só dando uma noção geral, né? Então, nosso caso ele é baseado em dados de uma loja de roupa, né? E nós vamos prever se o novo cliente vai gerar ou não uma receita alta, tá? Então, para isso, a gente preparou um material aqui, uma apresentação, né? Aqui com passos simples, usando as recipes visuais do Dataiku, né? Tanto para a parte de dados como para a parte de machine learning. A gente vai mostrar que é possível, né? Gerar um resultado com essa ferramenta, tá? Os principais atributos aqui já foram explicados pelo Cunha, né? Muito bem explicados pelo Cunha, né? Tudo que é possível, né? A grande maioria das coisas que é possível fazer, né? Então, a gente vai aplicar alguns desses passos, né? Como importar um dataset, explorar as recipes, né? Limpar os nossos dados, tá? Usar o conceito de lab aqui para a parte de machine learning, tá bom? Logo após, a gente também vai mostrar rapidamente uma aplicação do modelo de Deep Learning, tá? Uma rede neural MLP, né? Usando a biblioteca Keras. É um pouquinho diferente aqui do que esse modelo automatizado, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, a gente começa criando um novo projeto, ok? Abrimos um novo projeto, um projeto em branco, né? Vamos dar nome ao nosso projeto, ok? E além do nome, né, percebe que uma chave já é criada. Essa chave a gente não consegue mudar, tá? De maneira nenhuma. A única coisa que a gente não consegue mudar nesse nosso novo projeto, tá? Criamos, então, né, a gente vai para a home do nosso projeto, a gente pode fazer algumas modificações aqui, fazer alguns comentários, isso aqui todos os colaboradores desse projeto, eles vão poder ver, né? Então, aqui tem a data quando a gente começou a trabalhar com esse projeto, podemos fazer algumas modificações, tá? Mas o nosso primeiro passo, né, vai ser importar um dataset. Então, clicando aqui no import um dataset, né, são vários os tipos que podem ser importados aqui, como o Cunha falou. Nós vamos importar uma planilha CSV, tá, gente? Essa planilha CSV, ela tá no computador, tá? Então, é bem simples. Não vamos buscar em nenhuma outra fonte, né? Então, a gente vai puxar aqui um dataset com o nome de orders.csv. Está carregando ali, como vocês podem ver, né? Automaticamente, o Dataiku percebe quantas colunas esse dataset tem, ele mostra que está tudo ok com esse dataset. A gente pode rodar esse teste para ver se tem de novo, tá? Mas está tudo ok, a gente tem as colunas aqui definidas, né? Podemos analisar o esquema já do dataset, tá? Por padrão aqui, a gente não criou esse dataset ainda, mas por padrão aqui a gente tem um storage type que é sempre uma string, tá? E o meaning aqui, ele vai ser detectado automaticamente, tá bom? Criamos, né? Clicamos aqui em Create, tá? Vamos criar agora, de fato, o nosso dataset. Tudo que a gente fez até agora é pré-criação, tá? E agora o nosso dataset foi importado de fato, tá? Então, a gente tem todas as nossas variáveis nas colunas aqui, definidos, né? Mostrados nessas colunas, tá bom? E é importante salientar aqui, gente, que o Dataiku, né, ele apresenta apenas uma amostra total dos dados, né? Ele nunca vai mostrar todas as linhas, né? Claro, as colunas são importantes, mas ele mostra uma amostra. A gente pode mudar isso aqui, mas não é necessário aqui nesse nosso caso, até porque a gente não começou a trabalhar em cima do dataset, tá bom? Mas a gente pode modificar isso, né? Então, todas as colunas aqui, elas possuem um storage type, né? Que são strings, por padrão, né? O meaning aqui, então, foi automaticamente detectado, são diferentes, certo? E aqui na coluna Customer ID, né, gente, a gente tem alguns probleminhas, né? Ela foi definida como string, mas a gente, como inteiro, mas a gente tem algumas strings aqui. Então, basta a gente modificar pelo menu aqui da própria coluna e fechamos aqui, a coluna fica toda verdinha ali, fica tudo bem com o nosso dataset, tá? Agora vamos para o flow, né? E aqui está o dataset importado. Então, a gente começa a montar o nosso dataset. A gente pode fazer algum tipo de exploração já nesse dataset, né? Lembrando que ele já está importado. Tá? Por exemplo, a gente pode olhar algumas estatísticas, tá?
A gente pode ver alguma coisa relacionada a gráficos já aqui. Por exemplo, aqui, né? São várias opções de gráficos aqui, né? Podemos criar, por exemplo, um gráfico aqui de um histograma, tá? Basta puxar as nossas variáveis para montar esse histograma, né? Vamos criar aqui um histograma que nos dá a quantidade de cada tipo, né, do produto da loja, tá bom? Podemos baixar o gráfico, né, como uma figura, enfim, podemos mudar as cores aqui, entre outras coisas que é possível fazer nessa análise aqui. Voltamos, então, agora para o Flow, tá, gente? E agora a gente começa a trabalhar em cima dele, tá? Então, vamos abrir um Prepare Recipe, tá? Que é a primeira análise que a gente vai fazer. A gente vai dar um nome para o conjunto, o dataset de saída, tá? O dataset de entrada é o orders que a gente tem, né? Então, a gente entra aqui numa visualização onde a gente pode fazer modificações no nosso dataset. Então, aqui a gente tem várias coisas a serem feitas, né? Por exemplo, essa coluna T-shirt category aqui, a gente tem produtos semelhantes, né? Que é o mesmo produto, porém com nomes diferentes, né? Então, tu percebe que tu basta acessar pela coluna, né? E essa análise é automaticamente dada pelo Dataiku. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas camisetas pretas, brancas, né? M, masculina, feminina, enfim, que são todos os mesmos produtos e a gente pode ir juntando, né? Esses mesmos produtos, tá? Então, a gente tá juntando tudo que é possível aqui a partir dessa coluna, tá? Para ir limpando o nosso dataset, né? Limpando as variáveis repetidas nesse caso aqui, tá? Ok, beleza? Então tá tudo pronto aqui, né? Observem que aqui à esquerda, nesse menu, fica todos esses passos que a gente acabou de fazer, né? A gente pode fazer isso por um add new step, por exemplo, não precisa ir direto na coluna, procura aqui o replace, que é o que a gente está fazendo, né? Ou vamos direto na coluna, né? Que essa é a facilidade aqui da ferramenta. Tá bom? Bom, a gente vai mudar também essa coluna tempo, né? Observem que o Dataiku já mostra que dá para mudar. Definir um formato padrão para essa coluna. Tá? Então, vamos definir um formato padrão aqui. Observe que uma nova coluna foi criada, mas basta a gente apagar a esquerda aqui, ó, e essa nova coluna vira a coluna anterior. Então, é bem simples de fazer isso. E lembrando que tudo que é feito aqui ainda não foi aplicado ao dataset. A gente ainda vai fazer uma aplicação, tá? Entre outras coisas que a gente pode fazer aqui, gente, a gente pode criar uma nova coluna, por exemplo, a partir de uma fórmula, tá? Então, a gente adiciona mais um passo aqui, busca a função fórmula e cria uma nova coluna, tá? Que a gente vai definir como total aqui, que vai ser basicamente o total que cada cliente gastou com aquele tipo de produto. Então, a gente define a fórmula, né? Então, pega o preço das camisetas, no caso aqui, multiplica isso pela quantidade, né? O Dataiku reconhece que a fórmula é válida, à direita aqui ele mostra que as nossas colunas estão bem, né? Tá tudo ok com essa coluna, com essa nova coluna que a gente vai criar, tá? E a gente salva e observem que uma nova coluna, ela é criada aqui à direita, tá bom? Tendo criado essas colunas, a gente não vai precisar de outras, tá bom? Então, a gente pode apagar outras colunas nesse caso aqui. Observe que está tudo certo aqui com a nossa nova coluna, né? A multiplicação. Então, vamos apagar essas duas colunas que a gente usou para gerar a total. Então, basta apagar aqui, né? E todos esses passos que a gente fez, pessoal, a gente pode deletar os passos que a gente fez. Por exemplo, se eu quiser deletar o que eu acabei de deletar, eu seleciono aqui à esquerda e deleto, né? Não é o que eu quero fazer e não é o que eu vou fazer, tá? Então, feitas essas modificações, tá bom? A gente vai rodar, então, todas essas modificações. A gente atualiza o esquema, né? Como o Cunha falou, que sempre vai ser pedido isso, tá bom? E aí a gente tem a visualização. Assim que terminar aqui, né, a gente tem a visualização do nosso novo dataset, com a nova coluna, né, as datas naquele formato que a gente definiu, a nova coluna total aqui, temos o storage type, os meaning, tudo bem definido, tá? Então, observe que no flow aqui agora aparece, né, o dataset antigo, né, olhem que não mudou nada nesse dataset antigo,
Tá? Temos aqui no Flow, né, tudo aparecendo nessa ilustração do Flow, o novo dataset, ok? Enfim, temos ali aquele símbolo amarelo que indica a recipe que foi aplicada, né? E analisando aqui o nosso orders prepare, que é esse novo dataset, a gente pode olhar algumas estatísticas aqui, né? A gente, por exemplo, pode fazer uma análise univariada aqui com as variáveis do nosso dataset, tá? Então, a gente simplesmente arrasta as variáveis que a gente quer analisar, né? No caso aqui, a gente vai selecionar essas 3, tá bom? A gente define algumas opções que querem que apareça, tá? E criamos aqui o card, né? Que são 3 cards, né, na anotação aqui, usando a linguagem do Dataiku, que são criados com essas opções que a gente definiu, tá bom? Dependendo aqui, então, do tipo de dado, né? A gente tem histograma diferente, ok? Né, temos diferentes tipos de histograma. A gente pode ver aqui os valores, por exemplo, de média, a mediana, né, vários valores aqui, né? E lembrando, pessoal, que isso aqui, essa parte estatística, também é aplicada numa amostra, né, de 10 mil linhas. Tá? Isso é padrão do Dataiku, né? Claro que o nosso dataset tem 10 mil linhas para isso, mas a gente pode mudar e fazer essa análise, por exemplo, em todo o dataset, se a gente quiser. Bem? Beleza. Feita essa análise, então, pessoal, a gente pode retornar, né, aqui para o Flow, ok? Retornando aqui ao Flow, e a gente vai aplicar uma outra receita, tá? Que é a Group By, né? Então, a gente vai agrupar os nossos dados por clientes. Então, a gente seleciona o dataset, né? Seleciona aqui a Visual Recipe Group By, tá? Aqui já aparece o dataset selecionado, né? E a chave, tá? Que vai definir o tipo de agrupamento, né? Qual a chave, por qual variável a gente vai agrupar os nossos dados. Ok? Aqui a gente vai escolher, então, os clientes, né? A gente dá um nome diferente ao dataset de saída, tá? Damos aqui, então, vamos dar um nome aqui para o nosso dataset de saída, né? Vamos agora criar a receita. E a gente entra numa parte onde a gente define certos parâmetros, né? Então, temos a variável de agrupamento, pode ser mais, podemos adicionar mais aqui, né? No caso, a gente vai ter só clientes. E vamos definir algumas agregações. Então, por exemplo, a data aqui pelo mínimo, certo? A média aqui para as páginas antes visitadas também, ok? A soma aqui, então, para esse valor total aqui. Tá? E observe que deu um pequeno erro, na verdade não é o erro, né? Ele só está nos dizendo que o mínimo da data ali vai ser a menor data possível, né? Porque a data, no caso aqui, ela é uma string, né? A gente vai mudar, tá, o nome da coluna, né, para essa order date min, né? Ele vai virar a primeira compra, a first order, date, tá? E tendo feito todas essas coisas, a gente roda a nossa receita, né? A gente vai atualizar o esquema, ok? Guardamos um pouquinho, né? E agora temos o dataset, né, com o agrupamento pelo cliente, tá? A gente sempre pode visualizar esse dataset. Então, temos o cliente aqui, né? E temos aquelas colunas que a gente definiu que a gente queria que saísse. Tá? Então, estão todos aqui. Seus tipos de agregações também aparecem aqui para a gente. Tá? E está pronta essa parte do Group By, tá, ok? Então, a gente pode, a partir daqui, né, voltar ao Flow, tá? Seguir fazendo algumas análises. Tá bom? No caso, agora, nós vamos adicionar mais um dataset. Tá? Eu vou importar um novo dataset para aplicar uma Join Recipe. Então, aqui em cima mesmo, ó, eu adiciono o dataset. Eu vou puxar um novo dataset do computador mesmo, um CSV, tá? Que é o customer.csv, ok? De novo aqui, né, aparece, o Dataiku faz um teste, tá tudo ok com o nosso dataset, podemos, de fato, começar a brincar com ele, né? Vamos corrigir, então, de novo o customer ID, tá? Porque está definido como inteiro, não é, né? A gente quer deixar isso como uma string, tá? E percebam que temos colunas diferentes daquele dataset orders, né? Então, a gente vai usar uma join recipe aqui para juntar, né, de fato, esses dois datasets. Então, vamos ter várias colunas aqui, né? Então, voltando ao flow aqui, pessoal, percebam que o customer aqui, ele está fora daquela ilustração, porque a gente não fez nada com ele ainda, né? Então, a gente seleciona ele,
pega uma join recipe, né? Temos ele já selecionado como um dos datasets, selecionamos o dataset que a gente quer juntar com ele, definimos aqui um nome final, tá? Vamos definir aqui um nome final para o nosso dataset, e a gente entra aqui no que a gente vai fazer um join. Então, por padrão, ele define uma left join, né, que é uma junção usando as colunas do dataset à esquerda, que é o primeiro dataset que a gente define. A gente não quer isso, tá? A gente vai mudar essa opção, então a gente clica ali no próprio left join, ali, tá bom? Clicamos ali. Vamos mudar para um inner join, ou seja, uma junção aqui que pega a intersecção desses dois datasets, tá? Fazemos essa mudança. A gente pode aqui, então, selecionar as colunas. Então, observe que a gente tem, pela junção aqui, tem as colunas que vão ser obtidas, e a gente tira a coluna Customer ID de um dos datasets, porque a gente já tem no outro. Tá? Então, não precisamos fazer nenhuma mudança por aqui. Tá bom? Temos todas as colunas novas que vão ter no nosso novo dataset. Tá? Rodamos e atualizamos o nosso esquema. E aqui temos, então, o nosso... vai aparecer para nós aqui o nosso dataset, todo o nosso dataset. Né? Então, aqui são todas as novas colunas, né? Temos o Customer ID, ok? Várias outras coisas diferentes, né? Então, essas novas colunas aqui que não estavam aparecendo antes é desse dataset Customer ID. Tá? E a partir desse dataset aqui, que a gente definiu que a gente vai começar a aplicar o nosso modelo de Machine Learning, tá bom? Só antes, pessoal, da gente aplicar esse modelo de Machine Learning, a gente precisa importar novos datasets, fazer uma outra limpeza, tá? A gente precisa definir qual vai ser o dataset que a gente vai treinar, de fato, né? Então, todas essas etapas, tá? São parecidas, né? Para a gente não se tornar maçante aqui, a gente preparou, então, um videozinho rápido aqui, né? Que mostra várias dessas etapas. A gente acelerou o nosso vídeo aqui. Então, várias dessas etapas que a gente acabou de aplicar também para os datasets Order e Customer, a gente vai aplicando a outros datasets que vão ser necessários para a nossa modelagem, nosso Quick Model de aprendizado de máquina. Tá? Então, uma coisa interessante aqui, pessoal, é bom comentar, é que quando a gente vai repetir algum tipo de operação em datasets diferentes, a gente pode entrar naquela receita, né, sei lá, numa receita de limpeza ali, ou no Joy, copiar os passos que são definidos, tá? Então, a gente copia vários passos ali e aplica isso num outro dataset, tá? E praticamente, né, se tu tem ali colunas parecidas, que é o caso aqui, né, ou melhor, as mesmas colunas, né, para não ter nenhum tipo de erro, esse dataset novo aí vai ser aplicado, tu vai construir esse novo dataset com as mesmas funções, com as mesmas definições que tu fez para o outro dataset. Tá, gente? Então, são várias coisinhas que a gente está subindo aqui, né? O nosso flow vai aumentando, né? A gente vai juntar alguns datasets também, né? Definir bem, vai limpar alguns outros datasets, vai deixar tudo pronto para a gente poder aplicar o nosso modelo de Machine Learning aqui, tá? E aqui, então, percebam que o nosso flow já mudou, né? Então, temos novidades nesse flow. E é a partir daqui que a gente aplica o nosso modelo de Machine Learning. Tá? Então, com o nosso modelo de Machine Learning, pessoal, a gente vai, a partir desse dataset que é o Customer Label, né, que foi um novo dataset, a gente vai treinar o nosso modelo. Tá? Então, o nosso objetivo aqui vai ser aplicar um AutoML padrão no Dataiku, né, e a gente vai fazer isso pelo lado. Então, a gente clica no dataset, entra no lado, vai criar uma análise visual, ok? Dá um nome para essa análise visual, né? E aqui, quando a gente entra, a gente tem a diferença do lab, tá? A gente aparece a aba lá em cima à direita, tá? Models, né? Aparece essa nova aba que não tinha antes nas recipes, né? No flow. Não temos modelo ainda, né? A gente não fez nada. E a gente vai rodar o modelo, né? Vamos escolher, então, uma previsão do ROI Revenue, tá? Que é a variável que a gente quer prever, né? Ou seja, se aquele novo cliente, né? Ele vai gerar um valor alto para nossa loja. Então, a gente define a High Revenue aqui. A gente vai definir o Automated Machine Learning, né? Variáveis padrões aqui, né? Quick Prototypes, variáveis padrões aqui. E ele faz o que nós temos? Nós temos um pré-processamento aqui, gente.
feito pelo Dataiku, né? Então, ele identifica as melhores features, né? Antes de aplicar, de fato, os modelos, ok? E por padrão aqui, tá? Ele vai escolher um modelo de regressão linear, ok? E um random forest, né? Que é um modelinho um pouco mais complexo. Ele nos mostra, então, que temos 2 algoritmos, né? Que são esses que eu acabei de falar. E ele escolheu 11 features foram selecionados, tá? A gente vai treinar esses modelos a partir dessas definições que o Dataiku quis. Tá? E esse modelo aqui, ele vai rodar bem rápido. Tá, gente? E logo já aparece os nossos resultados, ó, já apareceu, tá bom? O próprio Dataiku, ele vai definir qual é a melhor métrica para a gente analisar aqui, tá? Então, pelas métricas obtidas aqui, o Random Forest, ele tem um valor maior que a regressão logística. Eu falei antes linear, né? Desculpa, gente, regressão logística é o padrão aqui que o Dataiku aplica. Tá? Assim como o Cunha falou na apresentação dele, né? Então, a partir daqui, a gente tem esses 2 modelos, né, com as definições que o Dataiku resolveu escolher, né, as features que ele resolveu, mas a gente pode começar a mexer aqui, tá, e modificar. O Random Forest, ele tem uma métrica melhor, né, a gente pode entrar aqui para ver os resultados. Já temos a métrica aqui definida, né, que é a área abaixo do ROC, que é a area under the curve, né, do ROC. Ok. Voltando aqui, não, vamos voltar para o Random Forest, aqui, beleza. Certo, gente? Temos umas interpretações do modelo aqui, então, por exemplo, a importância das variáveis, né, nesse caso aqui, por exemplo, a First Order Date, né, ele está influenciando bastante o nosso modelo. Tá? Outra coisa que a gente pode analisar aqui também na performance é, por exemplo, a matriz de confusão, né, como o Cunha já comentou com a gente pode alterar o threshold, que é definido essa matriz de confusão. Tá, pode mudar um pouquinho, a gente pode voltar ao valor original, né, que ele define, que o próprio Dataiku define como threshold, né. Temos outras análises de performance do modelo, tá? Enfim, decision charts, né, o lift charts, né, todas aquelas performances que aqui temos o ROC, né, a curva do ROC, então, tá? Density charts, todos aqueles, né, coisas que o Cunha comentou. Tá? Temos as features que foram usadas, tudo nesse treinamento. Tá? E também temos algumas propriedades do nosso algoritmo. Tá bom? Agora, pessoal, lembre que esse modelo aqui ele foi aplicado foi aplicado a partir do pré-processamento que o Dataiku fez. Né? Agora, o que a gente pode fazer para mudar? Né? Então, a gente pode entrar na aba Design aqui, tá? Dentro do home da Visual Analysis. A gente vai para a aba Design e a gente pode fazer... antes aqui, pessoal, desculpa. Estou mostrando também o outro modelo, né, o modelo de regressão logística. Observem, por exemplo, que a gente tem uma dependência parcial, então tu tem funções diferentes aqui para diferentes tipos de modelos, tu tem interpretações diferentes para outros tipos de modelo, né? No caso aqui, regressão logística. Tá? E agora sim, tá, gente? Agora, então, a gente vai pegar e a partir de outras modificações que a gente vai definir, então, a gente entra na aba Design, tá? A gente pode fazer, por exemplo, um Feature Handling aqui, né? Pode mudar algumas coisas dentro das nossas features. Então, por exemplo, a gente vai retirar a variável GeoPoint aqui, que não influencia nada no nosso modelo. A gente pode, percebo que selecionando uma variável, a gente tem os tipos dessas variáveis, tá? Também temos uma normalização das variáveis, então a gente vai modificar para 2 variáveis ao mesmo tempo, ó, uma normalização, a gente não vai mais normalizar essas variáveis, tá bom? E com essas mudanças, pessoal, a gente pode treinar de novo o nosso modelo. Então, a gente agora começou a mexer em alguma coisa para modificar o modelo. Então, treinamos, né? Rapidamente o modelo roda, tá bom? Temos o resultado já aqui, percebo que o Random Forest ele melhora um pouquinho o nosso resultado. Tá? Temos uma melhora. Vamos fazer uma outra sessão, então vamos para a aba de Design, né? Vamos fazer um Feature Engineering aqui. Tá? Então agora a gente vai gerar novas features. Tá bom? A gente pode gerar automaticamente novas features numéricas aqui, usando tanto combinações lineares, tá? Ou combinações polinomiais, tá?
mesmo a gente fazendo essas definições aqui, pessoal, isso está muito engessado um pouco, né? Porque é o modelo padrão, é aquele quick model da modelagem, tá? Então, fazemos essas modificações para criar as novas features, tá bom? E agora, com isso, a gente vai treinar, tá? Vamos treinar novamente o nosso modelo, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter uma melhora na métrica do Random Forest também, né? Nós temos ali a seção 3, ó, a terceira seção de resultado. E nesse novo modelo, pessoal, principalmente no Random Forest aqui, né? Percebam que, quando a gente olhar aqui a importância das variáveis, né? A gente tem uma das variáveis que a gente criou aqui no Feature Engineering, né? Na variável que a gente criou, a gente tem uma variável com uma boa importância na influência do nosso resultado, na previsão daquela high revenue, tá bom? As nossas sessões aqui, todas as nossas sessões podem ser colocadas em forma de tabela, tá? Para a gente ver as métricas, outros padrões, né? A gente escolhe, então, aquela Random Forest com a melhor ROC, né? Que foi a métrica que o Dataiku definiu como sendo a melhor aqui, tá? E a gente vai agora deployar o modelo pro Flow, porque lembra, né? A gente está no Lab. Tá? A gente está no Lab, tudo que a gente está fazendo aqui é teste, né? Então, por isso que a gente pode rodar essas sessões de novo. Pode ir brincando bastante aqui dentro da possibilidade do Quick Model. Tá? Mas agora a gente vai deployar o nosso modelo para o Flow, né? Para quê? Para a gente poder usar ele, aplicar em um conjunto novo, ok? Então, damos um nome aqui para esse modelo, que no caso aqui vai ser Random Forest, tá? E observe, então, aqui, gente, ó, no nosso Flow está aqui indicando o quê? Indicando o nosso modelo Random Forest, né? Então, a gente treinou a partir daquele Customer Label e a gente vai selecionar. Agora, a gente vai aplicar essa modelagem para um dataset diferente. Então, selecionando aqui, pessoal, a nossa modelagem, né? O nosso Random Forest, tá? A gente vai clicar em Score, definir o dataset que a gente vai aplicar esse Random Forest, um novo dataset, ok? Dar um nome, né? A gente pode dar um nome aqui novo para a saída, né? Porque ele vai criar um novo dataset com os resultados. E a gente roda esse padrão, né? Então, aqui tem algumas definições para serem feitas, né? A gente pode definir alguns parâmetros, né? Como, por exemplo, aqui as explicações de saída, é uma das coisas que a gente pode fazer. E a gente roda, então, o modelo do Random Forest nesse novo conjunto de dados, tá? O resultado que vai aparecer aqui para nós, gente, ele está rodando ainda, né? Não vai demorar muito. Tá? A gente pode abortar, percebemos que a gente pode abortar isso aqui, caso a gente tenha percebido algum tipo de erro, tá bom? E agora nós vamos, assim que ele terminar de rodar, né? A gente vai poder ver os resultados. Pronto. Então tá. Então a gente entra aqui no dataset para ver os resultados e observe, né, que a gente tem novas colunas, tá? Aqui nós temos, então, a probabilidade de true e probabilidade de false, né? Onde true vai ser, bom, aquele novo cliente, ele vai ser um cliente que vai gerar uma receita boa, né? Então, ou não, né? Ou não. Esse cliente aqui não vai gerar uma boa receita. Então, o modelo aqui nos mostra, a partir dessa coluna predictions aqui, que ele definiu, o que aquele cliente vai ser, tá? E uma última coluna aparece aqui, tá, pessoal, que mostra algumas explicações. Lembra que a gente definiu que a gente quer ver algumas explicações? E para essa coluna, pessoal, que aparece em formato de dicionário, inclusive, aqui, né? A gente pode separar essas colunas, tá? E analisar muito melhor os porquês que o Dataiku, né? Ou melhor, o nosso modelo gerou aquele resultado para aquele tipo de cliente, tá? Baseado nas métricas e baseado também nas features que a gente tem. Tá, gente? Então, isso seria um modelo simplificado, né? De como aplicar. Percebam que é bem fácil, é bem simples, né? Então, mesmo não tendo tanta experiência, a gente consegue aplicar alguns modelos, né? Claro que o nosso caso aqui é simples, mas o objetivo aqui, então, era aplicar, era mostrar essa funcionalidade do Dataiku, tá bom? E, além disso, pessoal, rapidinho, tá? Eu quero mostrar para vocês, a gente preparou também para vocês aqui, uma modelagem um pouquinho mais complexa, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma modelagem do modelo usando a biblioteca Keras, tá? A gente vai usar uma rede neural MLP,
tá? Um multi-layer perception aqui. Então, é um pouco diferente ao aplicar isso ao nosso modelo. A gente vai aplicar ao mesmo conjunto de datasets, então, o mesmo caso, né, da loja aqui, então, enfim, exatamente o mesmo caso. A única diferença aqui, pessoal, eu vou abrir para a gente aqui, que vocês podem perceber que vai estar um pouco diferente a sintaxe, tá, do nosso modelo. Porém, pessoal, isso acontece por quê? Porque o DataKiko, ele fornece, né, uma licença de 2 semanas para a gente fazer as análises via web, mas ele também oferece de forma gratuita para a gente baixar essa interface aqui no nosso computador. Tá? Acontece que essa interface do computador ela é diferente um pouco da interface da web, né, daquele trial de 2 semanas. Então, vocês vão perceber algumas pequenas diferenças aqui, mas é só por causa disso. Tá? Antes da gente aplicar o nosso modelo de Deep Learning, esse modelo de rede neural que a gente vai aplicar, a gente tem que definir um ambiente com as bibliotecas necessárias para o nosso Deep Learning. Então, a gente tem que definir algumas configurações mais avançadas aqui, né? Porque o modelo é mais avançado. Então, a gente entra aqui no menu, ok? Vai nessa parte da administração e o que a gente vai fazer? A gente vai criar um ambiente, ok? Novo, né? Um ambiente em Python, onde a gente vai importar as bibliotecas que são necessárias para a gente rodar o nosso modelo. Tá? Então, a gente cria esse modelo, né, com a linguagem Python, né, dentro desse ambiente aqui a gente vai ter que importar, então, essas bibliotecas, tá? A gente já tem uma biblioteca padrão de Deep Learning, né, então, usando Keras, então, só selecionar, aqui mostra aqui embaixo quais são essas bibliotecas, e a gente cria, então, esse nosso dataset. Está aqui todas as bibliotecas que vão ser usadas dentro desse ambiente, que lá na hora de modelar, eu vou puxar esse ambiente para modelar usando esse ambiente. Tá? Então, entramos aqui no nosso projeto, tá? O mesmo projeto anteriormente. Tá? Vamos ao Flow aqui, tá, pessoal? Temos aqui mesmos datasets, tá? Tudo igual, ok? Só não temos mais o nosso Quick Model, né? E aí a gente entra no Customer Label, vamos ao Lab, né? E agora a gente não vai no AutoML ali, ó. Perceba que já está diferente ali, né? A gente vai no Deep Learning, tá? O nosso Deep Learning vai ser igual, Prediction do High Revenue, ok? Mesma coisa, né? O mesmo objetivo que a gente tem, define aqui o Deep Learning, tá? E aqui a gente começa a perceber as diferenças, tá, gente? Na parte da arquitetura. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente vai ter que definir o ambiente, tá? Como eu já criei esse ambiente, e eu defini que vai ser um Deep Learning usando Keras, né? O Dataiku aqui já viu, né, que eu vou usar, né? Então ele já selecionou. Senão eu viria aqui, ó, e selecionaria aqui o ambiente que eu preciso para rodar o nosso modelo, tá? Temos aqui, então, quem é o target, né, a divisão do train test set, as métricas necessárias, né, temos features handling, e o que muda bastante aqui, tá, pessoal, é a nossa parte da arquitetura, né? Aqui a gente vai ter que definir 2 coisas. Tá, pessoal? A gente vai ter que definir, primeiro, o build model, tá? Então, a gente vai ter que usar uma linguagem, né? uma definição de uma função em Python, importando a biblioteca do Keras, para a gente definir as redes neurais MLP, tá? Então, a gente define 2 funções aqui, que é build e compile model, dentro desse ambiente de arquitetura, e aqui a gente tem uma liberdade maior, tá, pessoal? Enfim, definir outros modelos. Aqui a gente está definindo um MLP, mas poderia definir outras funções também. E com isso a gente treina o nosso modelo, tá? A gente poderia paralelizar aqui, né? Como vocês podem ver ali no Activate GPU for Training, tá? Para isso eu teria que ter baixado, né, o meu ambiente, teria que ter mais bibliotecas para a gente poder aplicar isso. Mas a gente vai treinar, então, o nosso modelo. Nesse caso aqui, pessoal, o treino ele vai demorar mais, né? Então, por exemplo, o número de epochs aqui, que a gente definiu ali como 10, né? Pode ser diferente, entendeu? Então, a gente usa uma programação, né? Uma parte de programação, que é bem bacana, mas também usa facilidades do Dataiku, né? Então, definição do conjunto teste. E isso a gente não precisa implementar, né? Não é que nem fazer um código praticamente do zero. Esse tipo de coisa, como a gente está fazendo um Deep Learning, né? Ele já identifica que vai ser necessário fazer, tá? Então, o nosso modelo aqui, ele vai rodar, tá? Ele agora,
tá começando a rodar. Eu deixei um pouquinho aqui só para mostrar para vocês o que ele vai fazendo antes de começar esse treinamento de fato, né? Começar a rodar dentro dos epochs aqui, ok? Enfim, aqui não demora muito, tá, gente? Não demora muito, tá? Mas a gente não vai ficar aqui esperando, né, esses 10 epochs acontecer, tá? Bom, só mais um pouquinho. Finalizado, tá, gente? Finalizado o nosso modelo. Então, temos algo muito parecido com o Quick Model, né? Então, temos aqui a métrica, né? Então, a gente tem a nossa rede neural, né? Construída com Keras. Percebam que ele me dá uma métrica menor, né? É a mesma métrica, ou seja, ainda estou trabalhando com o ROC aqui, tá? É a mesma métrica, mas eu tenho um valor um pouco menor que o Random Forest, por exemplo, mas isso aqui pode ser modificado, né, gente? A gente tem todas as interpretações, né, as dependências, enfim, performance, informações de modelo que a gente pode ir modificando aqui. Tem matriz de confusão, né? Tem todas aquelas performances. Aqui, sim, né, a gente tem algo muito parecido com o modelo ou Quick Model, tá? Temos as features aqui, né? Podemos começar a modificar essas coisas aqui. Enfim, né, podemos rodar de novo. A gente vai deployar o modelo, tá, gente, para a gente não se estender tanto aqui, né? Esse novo modelo aqui. E o objetivo agora vai ser aplicar, então, esse modelo deployado, que agora é parecido, ao Customer Unlabel, aquele dataset. Então, a gente segue algo parecido. Certo? Percebam aqui, pessoal, que eu selecionei o dataset, né? E a partir do dataset eu vou aplicar o modelo de Deep Learning. A gente tem essas duas opções, né? Ou seleciono o modelo e aplico no dataset, ou seleciono o dataset e aplico o modelo em cima dele, né? O resultado é o mesmo, praticamente são as mesmas operações. Tá? De novo, aqui tem uns parâmetros que a gente precisa definir na hora de aplicar essa rede neural aqui ao nosso dataset. Tá bom? Questão dos threshold, né? Tudo isso aqui, né, são valores ainda padrões do DataI. Tá? A gente roda, então agora vai ser aplicado o nosso modelo ao novo conjunto de dados. Eu vou avançar aqui também, tá, gente? Não vamos esperar até o final desse treinamento. Terminado, a gente pode acessar, então, o nosso resultado final, nosso dataset com o resultado final. Então, temos um dataset similar àquele do modelo rápido, tá? Aqui aparece a nossa probabilidade de true ou false, né? E a nossa previsão, no caso, false, que é quando aquele cliente ele não vai ser não é que ele não vai ser um bom cliente, né? Mas ele vai ser um cliente que não vai gerar uma receita alta. Enquanto true, sim. Então, a gente tem aqui embaixo, por exemplo, um true, né? Enquanto vários aqui aparecem como sendo false, tá? Eu não coloquei aqui as questões de explicações do modelo, tá, gente? Para a gente não se estender mais, né? Mas a ideia, tá, era mostrar, né, a funcionalidade da DataIQ, ou seja, pegar aqui e na prática, né, e mostrando várias das funções, né, que o Cunha, com bastante detalhe, explicou as diversas funções que a gente pode aplicar. Tá bom, gente? Com isso, então, eu vou encerrando aqui a minha parte da apresentação, né? Agradeço muito, muito a oportunidade da apresentação desse workshop, pessoal, foi muito legal. A plataforma, acho que o Cunha concorda comigo, eu achei muito legal, achei muito boa a plataforma, assim como acho que o Cunha também achou, né? É uma plataforma muito legal, intuitiva, e dá para fazer muita coisa com ela, né? A gente poderia